aqui ao meu lado, começando o talk show de hoje, a doutora Flávia Ribeiro. Ela que é psicóloga e empresária, uma empreendedora nata. Começou a empreender muito jovem e tem aí uma história linda de sucesso. Primeiro, compartilha com a gente um pouco da sua experiência pessoal. E quando foi que você se viu, de fato, como empreendedora? Então, comecei muito cedo, quando eu tinha, 15 anos, eu já estudava e eu falava assim, ai mãe, eu queria tanto ter uma renda extra, o que eu vou fazer? Aí ela, minha filha, começa vendendo, vende joias, vende Avon, vende produtos, e aí segui o conselho dela e comecei. E essa jornada, ela foi me cativando a ter a minha independência. Era o meu maior sonho, né? Não ter que pedir nada a ninguém, né? Mesmo que fossem os meus pais. E aí eu comecei essa jornada, meus pais são empreendedores, né? Minha mãe, professora. Então ela sempre me instruiu, minha filha, estuda, mas trabalha, ganha o seu dinheiro, seja independente. Se um dia você quiser ir embora, você vai, porque você não vai precisar de ninguém. E aí eu entrei nessa jornada, comecei a estudar, fiz aí administração, depois fui fazer psicologia, depois fui fazer MBA, fui me especializar e a cada nova formação eu tinha novos insights, porque cada novo insight, ele gera para você um novo sonho. Sim. E quando você começa a sonhar, você pode realizar. Exatamente. E aí eu sonhei com a Medicare muitos anos, falando assim, nossa, eu quero tanto ajudar pessoas de uma forma completa, de uma forma multidisciplinar, porque a psicologia tem muitas limitações, Sim. sabe? A gente trabalha as emoções, trabalha, mas precisa de recurso, precisa de médicos, precisa de exames. Sim. E aí nasceu a Medicare, há 5 anos atrás, e me realizei lá dentro. E em outro momento, eu falei, agora é hora de ajudar outras empresas a trabalharem a saúde mental dos seus colaboradores. Trabalhei dentro da Medicare, a saúde da minha equipe, e hoje eu levo programas de saúde mental para toda a organização, para quem quiser ter saúde mental, produtividade, engajamento dentro do seu setor corporativo. Olha que interessante, como tudo comunica tudo, né? Eu falo que, além de ser jornalista, apresentadora de TV há mais de 25 anos, o que eu sou mesmo é uma empreendedora. Porque já na faculdade eu tive meu primeiro programa de TV, e aí reuni uns 8 patrocinadores, era um programa chamado Casa e Estilo. E a partir daí fomentei o núcleo de decoração capixaba com 23 anos. E é isso, né? Tá na veia empreender. Então até hoje eu sou empreendedora através do programa de TV, que é um projeto meu, é um programa meu, através do Instituto de Comunicação Integrativa. Agora a gente vê muito isso, essa herança, né? Como é importante honrar o pai, a mãe, e beber dessa fonte. E eu bebo da fonte dos meus pais a vida inteira, eles que são também empreendedores. E é isso, basta a gente sair do mediano, da nossa zona de conforto e entender que a gente pode mais, que Deus coloca na nossa vida tantos talentos e a gente pode compartilhar esses talentos através do nosso trabalho, que é o nosso servir. Você como empreendedora serve, como proprietária da clínica Medicare você serve, como psicóloga serve, e é isso, né? Aproveitar todos os nossos talentos. E agora, quero que você deixe um recado aí para quem está nos assistindo sobre a importância também de se qualificar. Eu vim de uma família de empreendedores, mas eu fui estudar. Minha primeira faculdade foi, inclusive, administração e marketing, depois veio o jornalismo. E qual o recado que você deixa sobre essa importância da qualificação profissional? A gente precisa ter sonhos. Os sonhos, eles vão nos movimentar. Só que somente sonhar não vai te fazer subir degraus. Às vezes você vai estar estático, vai ter medo. E o que vai te dar segurança? O conhecimento. E o conhecimento é algo que ninguém te toma. É algo que lá na frente você vai olhar para trás e vai falar, poxa, eu aprendi, eu sei como fazer. Então a gente nunca pode deixar de estudar. Ah, já fiz várias especializações, eu vou parar? Não. O mundo está se atualizando todos os dias. Então sempre há possibilidade de desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Muito bom, muito obrigada. Agradeço. E é isso, é sempre muito edificante, né? A gente conseguir ter referência, inspiração. E até o nosso próximo, então. Até o próximo.
E cada vez mais a mulher tem voz e vez, não só no empreendedorismo, mas também em todas as áreas da vida, na política, nas organizações. E para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, eu chamei aqui a Wanda que tem uma vasta experiência com esse universo do empreendedorismo, do feminino, um projeto lindo chamado Florescer. Wanda, primeiro, muito obrigada pela sua participação. Eu admiro muito o seu trabalho, a sua atuação profissional, tá sempre aí olhando para todas as classes sociais, sempre contribuindo, ajudando, pegando na mão das mulheres. E me conta um pouco da sua experiência de vida, você como empreendedora também. Então, Vanessa, obrigada, né, primeiramente, pelo convite, por estar participando, né, desse programa que eu acompanho, assisto, né, todos os sábados. E não vou falar sábado, né? Porque ele passa Não, pode falar. Não tem problema. Sei não. Direto é sábado mesmo. Tá. Que eu sou sua fã já de um tempo, né? Eu gosto muito do seu trabalho, desse empoderamento, né? Que você dá para as mulheres. E eu também trabalho com mulheres. Eu gosto, né? De dar voz para as mulheres, porque hoje as mulheres, eles estão querendo calar as mulheres, né? E nessa questão do empreendedorismo, né? Eu e uma amiga, né, Saia Poubel, nós tivemos a ideia, né, para dar vez e voz para essas mulheres, de criar uma rádio, Palavra de Mulher. Vamos mostrar! Olha que lindo! Então, é a primeira rádio feminina do Espírito Santo, entendeu? Você mulher que está aí nos assistindo, né? Então, inclusive, quero convidar vocês para acompanhar lá, né? Tá passando aqui, Rádio Palavra de Mulher, que lá vocês vão ver a gente falando, né? Empoderando as mulheres. Inclusive, você acabou de fazer uma gravação. Qual foi o tema? Qual foi a sua entrega e contribuição com o tema dessa sua última gravação? Então, essa última gravação, ela teve um tema específico, porque eu estava num relacionamento abusivo e tentaram cortar minhas asas, tentaram calar minha voz. E nessa entrevista eu falo sobre isso, entendeu? Sobre dar voz às mulheres para elas não terem medo, né, e não se calarem, né, porque hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, né, que é uma lei que defende as mulheres. Nós temos o 180, né, que a mulher pode ligar, e as mulheres elas têm que entender que a violência não é só a violência física, tem a violência psicológica, que foi a que eu sofri. Quando eu peguei uma medida protetiva, Vanessa, as pessoas falaram, nossa, mas você apanhou? Te bateram? Então as pessoas, elas esperam, né, a mulher ser espancada, ser agredida para depois procurar seus direitos. É verdade. E a violência psicológica, ela vai afetar o seu físico também. E tem outro tipo de violência que é a patrimonial. Sim. Inclusive, muitas mulheres têm dificuldade de sair de relacionamentos abusivos porque elas não têm a orientação para empreender, elas são dependentes financeiras dos seus parceiros. Então, é muito importante você, mulher que está assistindo, buscar sim um curso de capacitação, informação, estudar alguma área profissional para empreender, para fazer também o que você ama, porque isso tira uma mulher de vítima para uma mulher que vai virar a chave, que vai ser dona da vida dela. E isso é mais comum do que a gente imagina. E eu também já vivi e sei como isso é desafiador, mas é possível também sair deste momento tão doloroso, ressignificar e fazer como a Wanda, né, de levantar essa bandeira linda, pegar na mão de outras mulheres, empoderar, dar voz. Olha essa rádio, gente. A primeira rádio feminina do Espírito Santo, dando voz a essas mulheres.
Agora vamos falar de inteligência financeira. Será que é possível fazer o dinheiro trabalhar por você? Por isso eu trouxe aqui a Márcia Barros. Ela é do mercado imobiliário, mas voltado também para investimentos. E Márcia, como esse mercado está aquecido, principalmente o mercado da Grande Vitória, de Vila Velha. Primeiro conta um pouquinho sobre você, há quanto tempo você está nessa atuação profissional? Eu estou no mercado imobiliário tem 14 anos. Eu comecei pouquinho em imobiliárias pequenas e fui colocando essa trajetória, né? O mercado mudou totalmente, né? Hoje você tem grandes empresas e construído grandes empreendimentos, né? E o mais interessante é você ter um nicho de investidores que são capixabas. O próprio capixaba investindo aqui no estado, né? Que montou, que se chama a Apex, fez isso de uma forma grandiosa. E fora isso, os grandes investimentos. Você tem investimento tanto de alto padrão, que o alto padrão entrou em Vila Velha com muita força, né? Coisa que a gente não via que poderia acontecer, que são foram empreendimentos com assinatura de engenheiros, de arquitetos, de design. Então, tudo isso veio para Vila Velha muito forte, o Espírito Santo inteiro. E isso alavancou o mercado imobiliário e fez o mercado imobiliário, a Vila Velha, ser a segunda cidade com maior ganho de investimento do estado. A segunda? A segunda. Olha isso. E realmente, assim, você até passando pelas ruas de Vila Velha, você vê a movimentação cada dia maior. E uma oportunidade, né, para quem quer renda passiva, seria o quê? Comprar o imóvel ainda na planta? Hoje, sim. Hoje, o imóvel na planta, não desmerecendo o imóvel pronto, né? Mas o imóvel na planta hoje é a melhor opção. Porque você consegue diluir, né, as prestações, a forma de financiamento, você consegue diluir por um período maior e você consegue adquirir. Então, a tendência hoje, como é com a taxa de juros alta, o mercado imobiliário hoje de imóvel na planta hoje é melhor. E você, como uma empreendedora aqui no mercado imobiliário, de investimento, hoje, como eu sou mentora de comunicação, antes de performar a comunicação, a gente vai dar um ajuste ali na atuação profissional, né, do mentorado, e algumas em fase de transição de carreira, saindo, né, da CLT. Hoje você indicaria para a mulher que quer empreender esse mercado? Sim, tem muitas mulheres, e mulheres muito fortes no mercado mesmo, pessoas assim, muito competentes, entendeu? Eu acho que a mulher está aí, a mulher merece esse lugar que está. Acabei de assistir um depoimento maravilhoso, que é isso mesmo, entendeu? Então a mulher tem a sua vez, e eu acho que um pouco lidar com mulher dentro do mercado é mais... A mulher tem um jeito mais fácil de lidar. Amoroso. Uma comunicação empática. Exatamente. Então isso dá mais segurança também, né? Sim. Não tem aquela pressa, é mais... Mulheres investidoras, muitas mulheres trabalhando com investimento em mercado financeiro, Airbnb, bolsa de valores, as mulheres chegaram com tudo. Porque eu não só trabalho como corretora, eu gosto de investir também no mercado, e isso é muito bom. Produto do produto, você. Produto do produto. Muito bom, Obrigada. Parabéns, foi um prazer receber você aqui. Muito obrigada. Até as próximas. Com certeza. Vamos contar mais e mais novidades. Com certeza. E para a roda da vida girar, é claro que a gente precisa cuidar da nossa saúde de forma integrativa, das nossas emoções, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. E para isso eu convidei aqui a Valdete Pascoal, maravilhosa. Ela que tem uma história linda de vida, atua na medicina integrativa e ela foi a primeira enfermeira a conquistar, a ter a possibilidade de ter o seu próprio consultório de enfermagem. Que linda essa jornada, inspiradora. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Vanessa, é com muita gratidão, muito obrigada, né, pelo carinho, pelo zelo que você sempre teve comigo. Conheço Vanessa há 18 anos, desde quando eu cheguei aqui no estado do Espírito Santo. Eu fui privilegiada mesmo, foi assim um presente de Deus para minha vida, né? Eu ser a precursora da enfermagem aqui no Espírito Santo, a registrar o primeiro consultório de enfermagem e trabalhar com as práticas integrativas complementares na saúde, em especial a acupuntura. Eu sou mestre em medicina chinesa.
Olha que bagagem, né? E é uma medicina que eu acredito muito, Sim. eu pratico. A minha última gestação da Liz, eu fui cuidada de uma forma integrativa e o parto foi lindo, foi tudo abençoado. Eu fiz acupuntura durante todo o processo. Sim. E eu fico feliz que esse acesso, né, à medicina integrativa está cada vez mais próximo das pessoas, de todas as classes sociais, Sim. né? Porque hoje você pode trabalhar com a medicina integrativa, né? Você resgatar os tratamentos holísticos, né, que vieram ancestrais, né? E hoje você pode trabalhar sim com as duas medicinas, a medicina convencional concomitante com a medicina oriental. E os resultados são incríveis. Porque hoje a gente tem que tratar o paciente na sua totalidade, é corpo, mente e espírito. E aí o ser humano fica como? Plenamente saudável e feliz. A Valdete também tem um projeto lindo destinado às mulheres. Eu já participei, na verdade eu faço parte. Conta um pouquinho sobre esse projeto. Sim. Esse projeto nasceu há muitos anos, porque eu fazia, né? Como eu tenho uma parceria no consultório aqui em Vila Velha, e eu fazia atendimento nas montanhas, né? Eu faço, na realidade eu faço ainda, né? Atendimento nas montanhas. Eu moro em Domingos Martins e trabalho em Vila Velha. Tenho um consultório aqui com a doutora Carla, aqui na Henrique Moscoso, e eu faço atendimento nas montanhas. Eu comecei a atender as mulheres nas montanhas, as mulheres, as crianças, os idosos, porque medicina integrativa é criança, é adulto, é idoso, é mulher, né? E nasceu no coração, né? O Papai do Céu plantou isso no meu coração, que eu devia, né, reunir as mulheres lá da roça, e aí um dia eu tive um insight, vamos fazer um café da manhã compartilhado? E com propósito? E com propósito. Aí eu comentei com uma paciente minha, a Dejanira, né, que ela é lá de Domingos Martins, mora em São Miguel, e juntas nós formamos esse grupo de mulheres há muitos anos, e se chama, o nosso projeto é Florescendo Vidas, né? Café com propósito, sozinhas somos pétalas e juntos somos rosas. Vem você também para esse projeto lindo. Bem. O Instagram dela tá passando aqui, hein? Obrigada, meu amor. E agora eu recebo aqui o Marcelo Loyola. Seja muito bem-vindo ao Talk Show, você com Vanessa Kozlop. Você que atua na área da educação e também é um empreendedor, né? Obrigado, Vanessa, pelo convite. Exatamente, eu já atuo na área de educação há 40 anos, faz esse ano, desde quando eu era estudante de economia na universidade. Claro que, assim, eu sempre me dediquei à educação, porque meus pais são da área de educação, minhas irmãs são da área de educação, eu venho de uma família da educação. E educação voltada para a área de gestão e negócios. Tudo que envolve organização empresarial, eu estou atuando. Claro que nesse tempo todo eu fui empreendedor interno, ou seja, não era dono do meu próprio negócio. Há 2 anos atrás, com o advento da tecnologia, né, com as novas tecnologias de informática, de informação, de comunicação, eu entendi que o sistema híbrido, né, que são as aulas presenciais com transmissão ao vivo, para as pessoas poderem participar e aprender com maior comodidade de onde elas estiverem, é a tendência do mercado, né? As novas tecnologias permitiram isso. Então, empreendendo na área de educação, eu estou há 2 anos, mas atuando na área de educação faz 40 anos esse ano. 40 anos, olha que bagagem. E também, dentro da sua empresa, você, além de administrar, você entrega conteúdo também. Não, exatamente. Nós temos vários cursos na área de MBA, de negócios, gestão e negócios. Temos cursos técnicos e temos cursos de qualificação profissional, todos voltados para apresentar e fornecer ferramentas e competências para os empreendedores. Empreender não é só ter uma ideia de um produto ou serviço. Isso, claro, é fascinante. Colocar no mercado uma ideia é fascinante, mas para que ela seja perene, para que ela chegue ao consumidor e que se sustente ao longo do tempo, que é a questão da sustentabilidade, você precisa de várias ferramentas para isso e competências. Então, a área financeira é fundamental. As empresas, elas não sobrevivem, né, se não tiver uma gestão financeira competente. E, isso é estatístico, as empresas quebram
por não ter um fluxo de caixa competente. Misturar pessoa física com pessoa jurídica, isso é um problema sério para quem é um novo empreendedor. Então, são várias competências que vão: gestão financeira, marketing, saber lidar com pessoas, que é um grande desafio. Um grande desafio. Né? A comunicação, né? A comunicação, você saber lidar com as novas tecnologias, né? Até tempos atrás, você, com uma boa ideia de empreendedorismo, você conseguia se sustentar porque você acabava fazendo tudo, né, no seu negócio. Hoje, infelizmente, isso passou. Verdade. Né? Você precisa ter condições de entender essas ferramentas e competências e também saber lidar com elas, até para contratar pessoas competentes para isso. Né? E mesmo com toda a evolução da tecnologia, da inteligência artificial, essa gestão de pessoas, a parte de humanização, ela inclusive vai ficar cada dia mais importante, né? Cada dia mais importante, porque as pessoas, né, logo pós-pandemia, as pessoas perceberam que elas precisam ter flexibilidade para trabalhar e também para viver. Então, para você saber lidar com isso, né, os interesses da pessoa humana com os interesses do profissional, você tem que se capacitar, você tem que trabalhar todas as ferramentas e competências para que você retenha essas pessoas com competência e felizes no trabalho. Sim. Né, para que elas se conheçam e possam dar o melhor delas para a sua empresa. E uma empresa com ambiente saudável, né, cuidando do seu time, dos seus colaboradores, trabalhando a inteligência emocional, a chance dela prosperar, ter saúde financeira, fica cada dia maior, né? Exatamente, né? Ela estando bem no seu trabalho, tendo condições de avançar na sua carreira, isso tem que estar claro na cabeça dela, porque senão essas pessoas não ficam mais presas numa empresa até se aposentarem. Muito pelo contrário. Né? Se em 3 meses, isso também é dado, né? É dado estatístico, se em 3 meses ela não perceber que tem condições de avançar ou tem um ambiente ácido, hostil, ela não fica. Então, hoje a gente tem um dado importante que saiu a semana passada: 38% das pessoas que saíram das empresas, das organizações, foi por conta própria. Elas que pediram demissão. Sim. Isso não era algo comum há um tempo atrás. Isso por quê? Porque as empresas ainda não conseguiram entender esse novo cenário de você ter um profissional feliz, bem, né, e que tenha condições de crescimento, trabalhar feliz, com flexibilidade, que é o mais importante. Hoje você transformou a dor, né, em um projeto lindo, ressignificou. Hoje você é uma empresária do segmento da comunicação e também pode dar voz e vez para outras mulheres. Muito bonita a sua jornada, viu? Tinha um cliente lá que olhou e falou assim: engraçado, eu te conheço de algum lugar. Eu falei assim: você já me viu aqui, eu já pedi na sua mesa, inclusive, comida e tal, hoje eu consegui um trabalho, não tá fácil, né? Mas aí ele falou: eu vou arrumar um trabalho para você. E aí ele conseguiu um trabalho para mim na política. E foi porque a política, ela ajuda a gente. Muita gente não acredita, mas foi através da política que eu conheci um monte de gente. E aí eu comecei a conhecer pessoas, e hoje a gente está com a rádio. Eu falei, eu quero criar algo que ajude as mulheres. Criei um jornalzinho, tirei dinheiro do bolso para ele ir para a rua, porque não é fácil mesmo. Mas hoje, graças a Deus, nós somos uma empresa, conseguimos alugar nossa sala lá no centro de Vitória, de frente para a Baía de Vitória, que era o que eu queria. E foi isso. A rádio, ela sustenta, de uma certa maneira, 3 famílias. A minha, com 4 pessoas, e de mais 2 pessoas que trabalham comigo. Gente, vamos patrocinar a rádio, a primeira rádio feminina do Espírito Santo, hein? Eu queria deixar um agradecimento especial à nossa principal patrocinadora, que é uma pessoa que pegou na minha mão e falou: Céia, vamos rodar o estado com a rádio. Porque a gente monta o estúdio da rádio aonde a gente chega. A gente monta a mesa de som, microfone, e a gente faz a transmissão ao vivo ali para dentro do aplicativo, que é a Jaqueline Moraes, que foi vice-governadora e hoje é a nossa secretária das mulheres. Muito bom. Então ela, graças a ela que segurou a minha mão e falou: vamos trabalhar juntas, é que hoje nós estamos cobrindo todas as feiras de mulheres empreendedoras, que é a Caravana Margaridas.